Bom, pessoal, então nós estamos nesse ponto aqui, né, na parte 2 da aula 15, na parte 1 dessa, que é a 15ª aula, onde nós estamos estudando os filtros do tipo M-Derived. Só para recordar aqui, nós vimos, né, que nesse tipo de filtro, né, você tem o parâmetro M, e ele vai determinar uma frequência aqui que a gente chamou de frequência de infinito, onde a atenuação do filtro vai apresentar um valor igual a infinito, tá? Aqui dentro da banda de rejeição. E aí a gente argumentou, né, que se você colocar esse ômega infinito próximo da frequência de corte, você vai ter uma transição bem abrupta aqui, né, onde a atenuação vai desde 0 até infinito num curto intervalo de frequências aqui. Então, só para resumir alguns pontos, o filtro M-Derived, seção T, tem uma transição mais abrupta na região próxima ao corte. Como a gente acabou de argumentar, ele pode ser projetado para ser assim. Por outro lado, a constante de atenuação decai para ômega maior do que ômega infinito, o que é indesejável para um filtro passa-baixas. O que você está querendo dizer aqui, né? Que o alfa ele decai. Depois dele aumentar, né, abruptamente até infinito, ele vai decair, e você pode ter frequências altas aqui com uma constante de atenuação relativamente baixa, né? Ou seja, o filtro está atenuando muito pouco frequências altas. É um filtro passa-baixas, lembrando. Ele não tem que atenuar frequências baixas, mas é possível que algumas frequências altas aqui, né, o filtro também deixe passar, isso é indesejável. Então a configuração constant K, né, K constante, por outro lado, tem uma transição menos abrupta, mas a atenuação tende ao infinito com o aumento da frequência. Então aqui está reproduzido nesse próximo gráfico, né, além da atenuação para o filtro M-Derived, a atenuação que nós tínhamos visto na aula 14 para o filtro K constante, que é essa em vermelho aqui. E você vê que você não tem uma transição tão abrupta, mas a constante de atenuação, né, ela vai aumentando até ômega igual a infinito. Então ela vai cada vez aumentando mais. Então, apesar de não ter uma transição abrupta, ele tem essa vantagem. Então qual que é a ideia? Né? A gente cascatear um filtro desse tipo, M-Derived, com um filtro K constante. Então ambas as configurações, né, se a gente cascateá-las, nós obtemos um filtro composto combinando as vantagens de ambas. Isso que está ilustrado na curva tracejada aqui, um filtro composto, né, que ele, nessa região ele vai ter um comportamento igual ao do M-Derived, então uma transição abrupta, mas aqui você vai ter, né, a atenuação vai começar a cair, mas aí depois, como o filtro é composto, ou seja, né, você tem o M-Derived seguido do K constante ou vice-versa, nessa região aqui onde a atenuação do M-Derived cai, o K constante vai trazer essa atenuação de volta para cima. Então você vai ter alguma coisa assim, mantendo a atenuação sempre acima de um determinado nível aqui, né, que é escolhido para ser alto, de forma a atenuar a banda de rejeição. Então, pessoal, a seção T M-Derived, que a gente acabou de ver, ela foi projetada para ter a mesma impedância imagem, né, Z e T, que a seção K constante. E vamos lembrar que a desvantagem disso aí é que essa impedância possui uma dependência com a frequência, né, sobre a qual não se pode ter controle. Né? Eu estou falando dessa equação aqui, que o Z e T é igual, né, R0 vezes raiz de 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega c ao quadrado. Tudo bem? Então, depende de ômega, né? Depende da frequência ômega, e o Z e T não vai ser só R0. A gente já discutiu algumas vezes. Por outro lado, a impedância imagem da seção π, que a gente não viu ainda, né? M-Derived depende de M. Então vai ser uma função, né, que ao contrário dessa função aqui, ela vai ter M dentro dela, para a seção π, né, essa é da seção T. E pode ser projetada para ser razoavelmente constante com a frequência, né, variar pouco com a frequência, variar menos com a frequência do que essa daqui varia. Para obter a seção π M-Derived, podemos considerá-la como sendo uma parte de uma cadeia infinita de seções T M-Derived. Então, assim como a gente, para o filtro K constante, isso também vai acontecer, né? Se a gente pegar uma cadeia infinita aí, onde você vai concatenando várias seções T, né, e fazendo isso você consegue obter uma seção π, você pode fazer isso aqui para o filtro M-Derived também. Então vamos ver. Né? Aqui você tem, essa aqui é a seção T
que a gente acabou de ver para o filtro M-Derived, né? Você tem duas impedâncias aqui em série, com valor MZ1 sobre 2, MZ1 sobre 2, e a gente viu que aqui em paralelo você tem uma associação em série, né, de Z2 sobre M, com essa outra impedância aqui, 1 menos M quadrado sobre 4MZ1. Tá? A gente acabou de ver isso aqui. Então essa é a solução T que a gente tem analisado até o momento. Se a gente pegar múltiplas instâncias disso aqui e for concatenando, a gente obtém um filtro composto aqui de seções T. Agora, se a gente analisar, né, então que é o que está ilustrado aqui nessa parte de cima, se a gente pegar só isso aqui agora, né, olhar para esse filtro que é periódico, né, só que olhando para esse período aqui que eu estou ilustrando, né, vamos destacar de azul aqui, tá? Você vai ver que você tem algo em formato de π. Essa é a seção π M-Derived. Então, de cara, né, você pode, uma forma mais fácil de você obter ela é essa que a gente acabou de descrever, né, concatenar aqui várias seções T e daí pegar um período aqui do circuito, vamos chamar assim, que seria a seção π. Você vê que tem o formato de π, tá certo? Então é isso aqui. Aí se a gente reproduzir ele aqui embaixo, né, ele vai resultar nisso aqui, né? M, tá? Vezes Z1 sobre 2 duas vezes em série vai dar M vezes Z1. Aqui você vai ter, né, uma impedância de 2Z2 sobre M de cada lado, tá? E aqui embaixo 2 vezes 1 menos M quadrado sobre 4M Z1 de cada lado. Tudo bem? Então essa aqui é a seção π M-Derived. Então vocês podem estar se perguntando, né, por que que aqui essa impedância aqui está multiplicada por 2, tá? Você tem esse fator aqui e aqui, e essa aqui não, né? Z2 sobre M aqui, e 1 menos M quadrado sobre 4M Z1, né? Enquanto aqui você tem duas vezes isso, aqui você tem uma só. Por quê? Né, você tem que entender que quando você colocar esses caras aqui de baixo numa cadeia, ele tem que resultar no cara aqui de cima, né? O que vai acontecer? Tem que resultar nisso aqui. O que vai acontecer se você pegar uma instância desse cara daqui, né? E repetir ela aqui do lado direito ou do lado esquerdo também, né? Você vai ter aqui, por exemplo, do lado direito a mesma coisa, tá? Essa impedância aqui em série com essa outra impedância aqui, né, que tem o mesmo valor, né, 2Z2 sobre M, e esse mesmo valor aqui, né, M vezes Z1 e assim por diante, M vezes Z1. E daí o filtro continua, né. Então, você vê que se você fizer essa associação em paralelo aqui, tá, você tem o paralelo de duas coisas iguais. O que dá um paralelo de duas resistências iguais, né? Por exemplo, o paralelo de duas resistências de 2 ohm, essa associação em paralelo vai dar uma resistência equivalente igual a metade de cada uma delas. Então vai dar uma resistência equivalente de 1 ohm. Então se a gente colocar esses dois caras em paralelo, você obtém isso daqui, né? Com metade da impedância. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Então por isso que é duas vezes, aqui e aqui você tem duas vezes essa impedância aqui, porque quando você pegar outra instância dessa seção π e botar aqui do lado, você vai ter associação, né, desse ramo com esse ramo aqui, tá? E isso vai dar essa impedância original aqui. Isso tem que ter ficado claro. Ok. Continuando, né? Se lembrarmos que projetamos a seção T, tá? M-Derived, para ter o mesmo Z e T da seção T tipo K constante, que era esse aqui, né, Z e T igual a R0, raiz de 1 menos ômega ao quadrado sobre ômega C ao quadrado, a impedância e imagem da seção π pode ser obtida da tabela. Que tabela que eu estou me referindo, né? Está lá no slide 5, se eu não me engano. Vamos lá, está nesse slide, depois do slide 5. Então, aqui, tá? Z e π vai ser igual a Z1 vezes Z2 sobre o Z e T. Usar essa informação aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? Né? Como a gente está trabalhando com seções M-Derived, isso aqui vai dar Z e π igual a Z1 linha vezes Z2 linha, né? Parâmetros linha, sobre o Z e T. O Z e T vai ser igual porque foi projetado para ser igual. Se vocês olharem nos slides atrás, você vai ver que eles foram projetados para ter a mesma impedância imagem
né, da ZIT K constante. Então a gente pode substituir a impedância imagem da seção T K constante aqui, porque vai ser a mesma. Tá? Aqui em cima você tem Z1' vezes Z2'. Como é que a gente pode obter isso aqui, né? Eu reproduzi aqui, tá? Z1' é isso daqui e Z2', né? Por definição a gente partiu aqui falando que Z1' é M vezes Z1. Então partimos disso e depois calculamos lá nos primeiros slides Z2' igual a Z2 sobre M mais Z1 sobre 4 vezes 1 menos M quadrado sobre M. Ok. Então o produto, né, desse cara com esse cara. O primeiro termo do produto vai dar, né, o produto de Z1 vezes M com o primeiro termo de Z2', que é Z2 sobre M. M em cima corta com M embaixo, você vai ter Z1 vezes Z2. Então isso dá esse termo aqui. O segundo termo vai ser, né, produto de Z1 vezes M com esse outro cara aqui. Então Z1 vezes M com esse cara aqui, o M vai cortar com o M aqui, tá? A gente já vê de cara. Z1 vezes Z1 vai dar Z1 quadrado. Então você vai ter Z1 quadrado vezes 1 menos M quadrado, o M no denominador cortou, dividido por 4, que é esse cara aqui. Tudo bem? Então aqui está, né, a impedância imagem da seção π M derived. Então aqui você tem duas coisas que a gente vai precisar achar, né? Z1 vezes Z2 e Z1 quadrado. Então seguindo aqui. Z1 vezes Z2, né, para o filtro passa baixas, Z1 era JωL e Z2 1 sobre JωC, certo? Então isso vai dar, né, com Jω corta com Jω, L sobre C. JωL sobre JωC, né, Jω vai cortar L sobre C. Isso aqui, a raiz disso aqui era o R0, então isso aqui é o R0 ao quadrado. Beleza. O outro termo que aparecia aqui é o Z1 ao quadrado. Bom, Z1 ao quadrado a gente pode fazer o seguinte, né? Está ilustrado aqui. Z1 é JωL, se a gente levar ele ao quadrado, a gente vai obter, né, J vezes J menos 1, vezes ω ao quadrado, vezes L ao quadrado, que é o que está aqui. Aí a gente pode multiplicar e dividir por 4c. Tá? Só para simplificar a expressão, a gente vai ver que a gente vai deixar em termos de ωc. Então multiplica por 4c, né, e divide por 4c. O que a gente vai obter? Né? O menos ω ao quadrado permanece lá. Um dos L, né, do L ao quadrado, a gente pode pegar ele multiplicando por esse c aqui. Tá? L em cima vezes c em cima sobre esse outro 4 aqui. Isso vai dar LC sobre 4. Isso daqui, se vocês voltarem alguns slides, vocês vão ver que é 1 sobre ωc ao quadrado. Tá? Ou seja, ωc é 2 sobre raiz de LC. Tá? Depois, sobrou um L aqui, né? A gente aproveitou um deles para colocar aqui. Então, sobrou outro L e sobrou um C embaixo. Tá? Então, L sobre C aparece aqui. Isso aqui a gente acabou de ver que é o R0 ao quadrado. Então isso aqui é R0 ao quadrado. E por fim, né, a gente usou o 4 embaixo aqui para definir o 1 sobre ωc ao quadrado, mas sobrou outro 4 em cima. Então vai sobrar um 4 que está aqui. Ok. Então, portanto, Z1 ao quadrado vai ser menos, né, o 4 aqui está na frente, 4 vezes R0, esse termo aqui, tá, vezes ω ao quadrado sobre ωc ao quadrado, esse termo aqui, perfeito? Então, isso aqui. Aí a gente volta na expressão, né? O que aparecia na expressão? Z1 vezes Z2 mais Z1 ao quadrado multiplicado por tudo isso aqui, né? 1 menos M quadrado sobre 4. Então você vai ter, né, Z1 vezes Z2 vai dar R0 ao quadrado. Está aqui. O denominador permaneceu igual, né? O segundo termo era Z1 ao quadrado vezes 1 menos M quadrado, tá? Sobre 4, né? 1 menos M quadrado sobre 4. Ok. Então, é isso daqui vezes, né, 1 menos M quadrado sobre 4. Como é sobre 4, no segundo termo, vai cortar com esse 4 aqui. Então, ele cai fora. E aí você vai ter menos, que veio daqui, né? 1 menos M quadrado, que já estava aqui, é esse termo aqui. O 4 aqui cortou, né? Esse 4 aqui cortou com esse 4 aqui em cima, como a gente acabou de falar. Vezes o R0 ao quadrado que está aqui, vezes o ω sobre ωc ao quadrado que está aqui também. Então, beleza. Esse cara aqui está ok. Né? A gente pode tirar o R0 em evidência, né?
R0 ao quadrado no numerador, coloque ele em evidência, dividido pelo R0 do denominador, né? Você vai cortar o quadrado e você só vai ter um R0 em evidência no numerador do lado de fora. Então vai ficar 1, né, no lugar desse R0, multiplicado por R0 que está aqui fora em evidência, menos 1 menos m quadrado, esse outro R0 aqui também está em evidência, vezes ômega sobre ômega c ao quadrado. Tá? O denominador permanece igual ao seu R0 que cortou. Então está aí. Tá? Então note que é o seguinte, você tem uma expressão para impedância imagem agora, só que da seção π, né, que depende de m, como a gente já tinha adiantado. Tá? Impedância imagem é função de m. Isso permite projetá-la, né, através do m, usar o m, para melhor casar a carga e a fonte ao longo do espectro. Tá? Então o que isso quer dizer? Né? Para você ter uma impedância imagem que vai ser mais uniforme, né, mais constante ao longo com a variação da frequência, tá? Na banda passante. Então, qual que é a ideia? Né? Se a gente manter todas as variáveis constantes e pegar alguns valores de m, a gente consegue ver esse gráfico aqui que é do livro. Tá? Qual que é o valor de z e π aqui, né? Para m igual a 0,3, 0,6 e 1. Então, nesse intervalo aqui, você imagina que você poderia ter curvas intermediárias aqui e tal, né? Com essas tendências aqui semelhantes, mas, por exemplo, 0,2, alguma coisa aqui mais para baixo, etc. e tal. A gente só precisa desses 3 pontos. Se m for igual a 0,6, né, dá para se mostrar que essa é a melhor opção em termos de manter o z e π, né, o mais próximo possível de R0 em todos os pontos. Tá? Então você vê aqui, né, não é exatamente R0, mas dentro desse intervalo aqui, ele fica, né, relativamente próximo de R0. Então, de novo, né, se variou aqui m e a frequência, né, em função da frequência. Então a ideia é você, né, usar nessa expressão aqui m igual a 0,6, tá? Porque isso vai garantir, né, com que o z e π vai ficar próximo do R0, tá? Nesse intervalo aqui, mas relativamente próximo, durante toda a banda passante aqui do filtro passa-baixo, né, de 0 até ômega-c. Então, como a gente viu, é interessante fazer filtros, né, compostos com características da seção π e também com características da seção t. A característica desejável da seção π é você ter a impedância de entrada que é relativamente independente da frequência, o que a gente acabou de mencionar. A característica desejável da seção t, tipo M-derived, é você fazer um filtro com a transição, né, entre a banda passante e a banda de rejeição, bem abrupta, tá? E daí usando, né, esse filtro concatenado com o filtro K constante, também seção T, a gente pode ter um filtro com transição abrupta e além disso que atenua as frequências da banda de rejeição. Tudo bem? E um empecilho é que as impedâncias de entrada não são idênticas. A gente acabou de ver, né, a impedância de entrada aqui era a função de M, nesse caso aqui ela não era, tanto para constant K quanto o M-derived eram iguais e era aquele R0 raiz de 1 menos ômega sobre ômega c tudo ao quadrado. Isso pode ser solucionado através de uma nova seção de filtro que é obtida dividindo ao meio a seção π. Então a seção π ela tem aqui em série, né, uma impedância que é igual a Z1'. Então eu vou desenhar a seção π completa. Tá? Você teria uma seção π completa se você tivesse aqui em série, né, a outra metade dessa impedância. Z1' sobre 2, de tal forma que a soma das duas fosse Z1'. Volta lá para a seção π e V. Né? E aqui em paralelo, ela tem uma impedância, tá? A seção π, M-derived, ela tem uma impedância que é, né, 2Z2'. A gente gastou um tempo respondendo por que tem que existir esse 2 aqui, porque quando você colocar outra seção π aqui, né, esse 2 em paralelo com 2 vai dar 1. Beleza. Então é isso. A solução aqui é a gente chegar aqui no meio, né, da seção π e cortar ela ao meio. É isso que está sendo dito nessa frase aqui. Considerar só a metade dela. Então tudo que eu desenhei aqui eu vou apagar. Então considerar só a metade da direita, portanto, né? E daí se nós fizermos isso, note que daqui para cá você só tem meia seção π. Você vai enxergar, né, olhando a partir desse lado, da esquerda para a direita,
uma impedância de entrada do lado 1, na porta 1 aqui nessa porta, é igual à impedância da seção T. Note que é semelhante ao que você veria se tivesse uma seção T aqui, né? Depois se tiver outra seção π aqui do lado, justamente é como se fosse uma cadeia com várias seções T. Então a impedância de entrada vista por esse lado é da seção T. A impedância de entrada vista pela, vamos chamar de porta 2, né? Porta da direita aqui, olhando para o filtro, tá? Isso aqui vai ser ZI2 igual a da seção π. Note que se tivesse uma cadeia de filtros aqui para a esquerda, o que você estaria enxergando aqui na entrada é como se tivesse uma cadeia de filtros seção π, né? Porque você teria o formato de π aqui. Você, então, portanto, né, vai enxergar de um lado a impedância de entrada da seção T, a partir do lado esquerdo, e a partir do lado direito a impedância de entrada da seção π. Isso é útil, é o último bloco que precisa para a gente fazer filtros compostos, porque você vai ter que justamente, né, como uma seção tem características interessantes e a outra seção tem características complementares interessantes, né, você tem que casar as duas, tudo bem? Então, esse bloquinho aqui vai permitir justamente casar, porque de um lado você tem impedância da seção T, do outro lado você tem impedância da seção π. Se você tivesse uma linha de transmissão com impedância da seção π, né, você poderia colocar ela desse lado e casar com alguma coisa que tem impedância da seção T aqui. O último detalhe é que como esse filtro foi obtido cortando a seção π ao meio, tá, a gente vai chamar ela de seção π sobre 2. Seção π dividida ao meio, ok, pessoal? Daí, né, isso nos leva ao ponto que a gente pode falar agora do filtro composto, né? Como construir um filtro composto com todas essas seções que a gente viu para obter um filtro com as melhores características. A gente está falando isso tudo para o filtro passa baixas, mas você poderia fazer a mesma coisa para o filtro passa altas, ok? Então, o filtro composto com os estágios ilustrados tem as seguintes vantagens, tá? Então, tem 4 estágios aqui, a gente vai falar de cada um deles. Ele tem a transição abrupta na frequência de corte, que vem da seção T tipo M-derived, né? Mais especificamente, a gente está falando desse gráfico aqui, né? A curva azul tem uma seção bem abrupta, que eu estou apontando aqui, tá? E depois, né, o filtro seção T M-derived, ele tinha a constante de atenuação caía para frequências mais altas, mas depois a gente vai ver que a gente realmente vai colocar um filtro constant K aqui, constant K, né? E ele vai fazer com que a atenuação das frequências mais altas seja alta de acordo com a linha tracejada pela combinação dos dois. Mas então o filtro tipo seção T M-derived vai fazer isso, tá? Essa transição aqui, né, uma faixa bem estreita vai ser abrupta. Então, voltando, isso é esse cara aqui, certo? O filtro seção T, né, T M-derived. Além disso, né, o filtro composto tem a vantagem de que a constante de atenuação tende ao infinito para a frequência angular ômega tendendo ao infinito. Isso vem por causa da seção T constant K que a gente acabou de falar. Tá? Essa aqui é outra seção T do tipo K constante. Essa aqui era M-derived que a gente acabou de discutir, K constante. Voltando lá na curva, é exatamente isso daqui. A curva em vermelha vai ser responsável por garantir que para frequências altas o alfa seja grande e vai trazer a linha tracejada aqui para cima. Você tem associação, note que são 2 seções de filtro do tipo seção T, então não tem problema nenhum no casamento nessa interface. A gente viu inclusive que a impedância imagem era igual, então essa interface aqui está casada. Por fim, né, o casamento com as impedâncias de entrada e saída do filtro, o filtro é tudo isso aqui, né, ele é composto, ele é tudo isso aqui. Então a gente vai considerar que a entrada e a saída agora, né, são esse lado e esse lado aqui. Então o casamento com as impedâncias de entrada e saída, você faz ele utilizando a seção π sobre 2, que a gente acabou de discutir. Por quê? Né? Seção π sobre 2 você vai enxergar uma impedância igual a da seção T a partir desse lado e igual a da seção π a partir desse lado. Tá? Mesma coisa aqui. Né? Você vai enxergar uma impedância igual a da seção T a partir daqui, porque o que você está vendo é um T. E a impedância que você vai enxergar aqui dessa ponta é da seção π. Tudo bem? Então você vai ter a impedância imagem da seção π M-derived aqui e aqui também. Z, I, π da seção M-derived, né, a partir da porta 1 e da porta 2 do filtro. Além disso, né, esses caras aqui, além de ser seção π sobre 2, tá?
você vai fazer com que o M seja 0,6, justamente para que a impedância enxergada aqui na entrada, né, ela seja constante, tá, ao longo do espectro na banda passante. A gente discutiu aqui fazendo M 0,6, né, além de enxergar a impedância da seção π com M igual a 0,6, ela tinha essa impedância aqui, né, que está em azul aqui, relativamente constante ao longo da banda passante. Então, para que são essas duas seções π sobre 2 nas duas pontas? Primeiro porque, né, da porta 1 e na porta 2 você vai ver isso, né, uma impedância relativamente constante no espectro, que é igual a da seção π, M derived, com M igual a 0,6. E para casar nessa interface aqui, a seção π com a seção t, porque note que aqui você tem seções t, né, tanto olhando para cá quanto olhando para cá aqui. Tá, você está vendo uma seção t, constant k, uma seção t, M derived. Então, nesse filtro, a impedância que você vai estar enxergando aqui vai ser a da seção T, então vai estar casada com a seção T nessa interface e com a seção T nessa interface. Olhando para cá, você vai ter uma impedância de entrada da seção T, aqui você tem uma seção T, então elas vão estar casadas nessa interface, e aqui, né, do ponto de vista de quem está aqui fora, você vai enxergar a impedância da seção π com M igual a 0,6, ou seja, né, a impedância não vai variar ao longo do espectro. Tá claro? Tá, então você tem a constant k, a M derived, tá? Aqui, né, você pode fazer M menor do que 0,6, porque você não está querendo uma impedância de entrada constante, e aqui você quer um corte abrupto, né, um corte abrupto entre a banda passante e a banda de transição. Vocês vão ver aí que isso, você pode escolher o valor de M para botar o ômega infinito na posição certa, mas isso vai dar um valor, né, menor do que 0,6. Enquanto que aqui na ponta você usa 0,6 sempre colocando o filtro orientado de tal forma que a partir do lado de fora você vai enxergar a impedância da seção π para M igual a 0,6. Então aqui o livro apresenta um conjunto de tabelas para você projetar cada uma dessas seções. Tá? Vamos dar uma olhada nelas. Então a seção K constante do tipo T, né, para um filtro passa baixas e para um filtro passa alta, está ilustrada aqui. Tá? Então a seção T, né, tem L sobre 2 para cá, L sobre 2 para cá e C. O R0, né, a raiz de LC, tá? É a impedância que você vai enxergar aqui, né, dos dois lados dessa seção T. Vai variar ao longo da frequência, mas para frequência nula, aqui no caso passa baixas, ou para frequência muito alta aqui, você vai enxergar isso. A frequência de corte é 2 sobre raiz de LC, como a gente viu, né? Então você pode usar essas equações para projetar o L e o C. A gente já comentou isso aqui, tá? Isolando L e C, L vai ser 2R0 sobre ômega C. Então vamos supor que você quer uma frequência de corte, né, ômega C igual a X, você substitui aqui, e uma impedância de entrada aqui dos dois lados igual a R0, por exemplo, 50 ohms. Tá? Você acha o L e o C, né? C igual a 2 sobre ômega C R0. A mesma coisa para o filtro passar altas, onde a banda passante vai ser acima de ômega C. Tá? O que muda aqui, lembrando, né, o ômega C é 1 sobre 2 raiz de LC, que é diferente, né? Temos a frequência de corte, e aí você vai ter, né, que o L aqui vai ser R0 sobre 2 ômega C, note que é diferente, e o C é 1 sobre 2 ômega C R0. Mas beleza, então você, para ter uma frequência de corte e impedâncias de entrada, projeta o L e o C. Feito isso, se você quer uma transição mais abrupta do que você teria só com a seção constant K. Então você usa uma seção M derived, ela também vai ser do tipo T, né, uma seção T, então você vai ter a mesma impedância de entrada, então você concatenar esse cara com esse cara aqui não vai dar problema nenhum de descasamento de impedância. Mesma coisa aqui, tá? Eles vão ter impedâncias de entrada iguais. O que você precisa projetar aqui é o M, né, e ele vai ser o seguinte, se for só a seção T normal, ela vai servir para você ter uma transição abrupta. Então você vai projetar o M para ter uma frequência de infinito próxima da frequência de corte, de acordo com essa expressão aqui de cima que está destacada em verde. Essa expressão, né, o que foi feito aqui foi, naquela expressão para ômega infinito, isolar o M. Né, pegar aquela equação para ômega infinito, isolar o M e achar o M. Então vamos supor que eu quero o ômega infinito numa dada posição na banda de rejeição, mas bem próximo da frequência de corte, aqui, para ter uma transição bem abrupta, né? Então você substitui o ômega infinito que você quer aqui, calcula o M e usa o M aqui nessa seção T, né, M derived normal, tá? Para uma transição abrupta, isso que está dito aqui. A mesma coisa, né, vai ser válida para o filtro passar altas, tá? Note que o que muda aqui, né,
os valores das indutâncias, as posições e os valores das indutâncias e das capacitâncias. Uma vez que você calculou M, né, você substitui aqui, L é o valor, né, do L para o filtro K constante e C também, né, e substitui o M aqui, você tem os valores das novas indutâncias aqui e da capacitância para o filtro passa altas, das capacitâncias e para a indutância. Tudo bem? Então calculo o M dessa forma. Aí, né, você tem essas duas seções aqui. Essa aqui vai garantir uma transição abrupta, tá? Seja para o passa baixas ou para o passa altas. Essa aqui, frequência de corte e atenuação infinita ali na banda de rejeição, né? Tendendo ao infinito. E aí você vai ter que casar isso com o mundo de fora, né? Vamos falar assim, você tem o filtro com essas características, mas você quer que a impedância vista nas portas 1 e 2, né, do lado de fora desse filtro composto, ela seja relativamente uniforme ao longo da frequência, né, não varie com a frequência, e daí você precisa que a impedância vista de fora tenha aquela propriedade de ser do tipo seção π sobre 2 com M igual a 0,6, porque é o que a gente acabou de ver no gráfico lá atrás, né, 0,6 garante que ao longo do espectro de frequência ali na banda passante a impedância fique relativamente próxima de R0. Então, na ponta do lado esquerdo você vai usar, né, essa seção π sobre 2 orientada nesse sentido, e na ponta do lado direito do filtro você vai usar isso aqui, que é o espelho desse daqui, né? Um é o espelho do outro, e aí você vai usar M igual a 0,6 e substituir aqui, né, o L e o C e tal, e é isso, tá? Do lado, se o filtro, as seções T que a gente discutiu no slide anterior, se elas estão bem aqui no meio, ambas, né, uma concatenada com a outra, você vai estar casando aqui nessa interface e nessa interface, vai estar tudo casado, porque a impedância enxergada aqui vai ser a impedância imagem da seção T, então não vai ter problema. Aqui do lado de fora, a impedância imagem, de novo, né, eu estou repetindo aqui, vai ser a impedância imagem da seção π, tanto desse lado quanto desse lado, que é relativamente próxima de R0 para toda a banda passante. Tudo bem? Aqui você tem, tá, as mesmas coisas para o filtro passa altas. E, de novo, você vai usar M igual a 0,6 para que você enxergue a impedância da seção π, né? Essa aqui é a seção π sobre 2, né? Mas você enxerga a impedância da seção π para M igual a 0,6 aqui do lado de fora. E você vai ter duas seções de filtro aqui dentro. Uma é seção T K constante, outra M derived, em série, uma com a outra e tal. Então você precisa casar com a impedância da seção T, a impedância enxergada olhando para esse lado aqui e para esse lado aqui vai ser da seção T, a mesma coisa, tá? Então já está tudo tabelado aqui e listado, né? Como você calcula cada uma das seções desse filtro composto. As duas do meio, que são seção T, e as π sobre 2 da ponta aqui, né? Que vai permitir que a impedância vista do lado de fora não varie significativamente ao longo do espectro. Tá claro, pessoal? Então, basicamente, aí a gente fecha esse assunto, né, que é o método dos parâmetros imagem, tá? Falando, a gente viu vários tipos de seção aqui de filtro, né, T e π sobre 2, tá? Tudo bem? E valores específicos do M para M derived, né, M derived e K constante e tal. Então a ideia é você obter o melhor dos mundos utilizando as melhores seções aí que vão te dar um filtro com transição abrupta, uma impedância aqui vista, né, a partir do lado de fora do filtro composto, que não varie muito com a frequência, tá? E que tem o valor próximo de R0 que você projetou. De novo, né? Normalmente você pode utilizar R0 igual a 50 ohms, isso vai depender do circuito onde esse filtro vai atuar e tal. E é basicamente isso. A partir da aula que vem, vai ter um conjunto de aulas que nós vamos ver o método de perda de inserção, tá? Que permite, inclusive, dar um pouquinho mais de ferramentas até para você projetar filtros com diferentes ordens, né? Então você vai ver que conforme você aumentar a ordem do filtro, tá? Agora já falando do assunto da aula que vem, projetado com esse método de perda de inserção, aumentando a ordem, você consegue fazer filtros com transições mais abruptas entre a banda passante e a banda de rejeição. Então é um outro método, né? Um outro método que muitas vezes é até mais eficiente, tá? Mas esse método aqui também é bastante interessante, tudo bem? Então, até a próxima aí, pessoal, e obrigado pela atenção.